Prepara, meu irmão, os olhos do Senhor tudo vê, Ele é o teu provedor. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Aleluia, oremos a Deus neste momento. Pai querido, santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estar, Pai, cultuando a Ti, Senhor, glorificando esse culto a Ti, Senhor. Mais uma vez, Pai, estamos contigo, Pai, para ceiar, Pai, glorificar, Senhor, nos santificar, Senhor. Que Tu possa, Pai, renovar os corações nesse momento, Senhor. Renove, Pai, cada um esta noite. Vai tocando o coração, Pai, daqueles, Pai, que em Ti busca, Pai. Vai ministrando, Pai, sobre eles, Pai. Pois sabemos que Tu és o único Salvador, Pai. Precisamos de Ti sempre, Pai. Que Tu seja louvado sempre em todo canto da terra, Senhor. Pois a glória é Tua. Tudo é Seu, Pai. Tudo pertence a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor, neste lugar, Senhor. Somos gratos, Pai, por tudo, Pai. Que hoje o culto possa ser um culto abençoado, Senhor. Um culto, Pai, que edifica, Senhor, cada um, Senhor. O culto, Pai, que possa, Pai, elevar todos, Pai, à santidade, Senhor. Precisamos de Ti, Pai, sempre, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Aplauda Ele. Mais forte que é para Ele. Porque se existe alguém digno de honra, de glória, de louvor e adoração, é Ele. Nós somos só canais. Mesmo assim que necessitamos das águas dele em nossa vida. Porque as coisas celestiais, elas tentam nos abalar de uma forma sobrenatural. Mas existe um Deus e uma igreja viva aqui na terra, que tudo em torno dela pode estar até sendo, humanamente falando, destruída, mas nós somos inabaláveis porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Teu reino. Louve comigo um louvor congregacional. Deus se agrada quando os santos louvam o nome dele em coinonia. Não um louvor independente ou singular, mas um louvor plural, todos nós juntos, para engrandecer esse Deus. Diga assim: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, Jesus. A Tua igreja Te adora. Teu reino
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Todos nós juntos, o reino se abalam, os povos se curvam. Só a igreja, as bocas se abrem para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, teu reino, tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam. Não endureça seu coração, louve ao Senhor. Povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Todos nós juntos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, meu Jesus. A tua igreja te adora. Tu nos ama, Deus, um amor incondicional. Apesar de sermos falhos, mas somos dependentes de Ti, porque é a Tua mão que nos sustenta e nos levanta e nos retorna para os Teus caminhos e as Tuas veredas. Aleluia. Todos nós juntos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Oh. Quem acredita que Deus te ama? Levante a mão. Quem está fraco e acredita que hoje Deus vai te levantar? Quem acredita que mesmo um coração de pedra hoje vai se transformar num coração de carne? Quem acredita que hoje a incredulidade ela vai se transformar em acreditar no sobrenatural de Deus? Aleluia. Vamos de novo. Deus nos ama, né, irmãos? Deus nos ama com amor incondicional. Diga assim: mesmo sendo assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Oh. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele não deixa de me amar. Por quê? Sem o amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, que Ele está sempre de braços abertos para mim. Diga a Deus. Está sempre de braços abertos para mim. Só mais uma vez a igreja. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Oh. Deus me ama e está sempre de braços abertos. Aplauda Ele. Obrigado, Jesus. É por isso que nós hoje estamos diante da Tua mesa, glorificando o Teu nome por este amor incondicional que
que fez com que nós possamos entrar no Santo dos Santos e te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Que tu venhas nos dar um novo coração nesta noite, um coração igual ao teu, Pai. Oh, meu Pai. Oh, Jesus. Diga assim: oh, Jesus. Cante comigo assim: se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Diga mais uma vez: se tu olhares. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de... Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Oh. Louve comigo, igreja. Se tu olhares, Senhor, a igreja, pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Diga assim: ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Ó Jesus, tira os nossos corações de pedra e impõe um coração de carne, Deus. Enche-nos com teu espírito para que possamos cear junto contigo, Deus. Aviva-nos, ó Deus, a cada dia diante da tua presença. Dê um aplauso bem forte para ele, Deus, que ele é digno de honra, de glória. Que você possa hoje mergulhar nos rios do Senhor. Que desse altar possa sair fluidos de águas vivas que vão enriquecer seu coração nesta noite. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque cada dia que nós louvamos o teu nome, nós somos edificados pela tua presença, Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, creia, tudo vai transformar. Porque leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Oh, vamos todos nós juntos? Eu gosto quando a igreja canta em um conjunto. Oh. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Ele vai alcançar você. Águas que vai limpar seu coração e sua alma nesta noite. Por onde esse rio passar, creia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio esse rio está neste lugar. Beba, 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 beba. Quero beber dos teus rios, Senhor. Cura, Deus. Sacia, liberta, Jesus. Restaura, Deus. Traz esperança, salvação, ressuscita sonhos, fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Jorra a esperança desse altar para a tua igreja, Deus. Traz a alegria desse altar para a tua vida, da tua igreja, Senhor. Mananciais de água viva em corações incrédulos que tu venha ressuscitar nesta noite, ó Deus. Esperança daqueles que não têm mais salvação, que tu venhas desse altar derramar o fluido do teu Espírito Santo para a tua igreja. Oh, tu és a fonte, Jesus. Deixa ele passar. Sinta a presença do Espírito Santo com as águas purificadoras sobre a sua vida nesta noite. Não deixe que as coisas humanas venham impedir o agir na sua vida, mas deixa que as águas do trono do rio de Deus, não as águas humanas, mas as águas que purificam a nossa alma, venham abastecer o teu ser nesta noite. Não porque você vem para a ceia do Senhor, mas que você venha adorar a Deus em espírito, em verdade, porque tu és o rio, tu és a fonte, tu és aquele que derrama os mananciais de água viva para aqueles que querem receber e te adorar em espírito, em verdade. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Aplauda Ele. Glorifica o nome dEle. A esperança está nele. Vamos abrir.
É Isaías 65, verso 8. Coloca para nós aí na... Desde já quero parabenizar todos os pais. Diminui um pouco essa luz no meu rosto aí da azul. Tem como dar uma diminuídazinha nela? Isso. Obrigado. Diz o texto: assim diz o Senhor, como quando se acha o mosto num cacho de uva, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Diga, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Esse texto é interessante. A minha tradução diz assim: quando se acha vinho num cacho de uva, tem essa tradução também, dizem, não desperdice, pois há bênção. Porque, na verdade, o mosto, quem já estudou sobre o assunto, sabe que depois que os cachos de uva, as uvas, são recolhidas e lançadas no lagar, depois que elas passam por um processo, diga, processo, elas se tornam líquida e dali vai para um trabalho de fermentação até que vire o bom vinho ou vinho. Então esse texto me fala que tem bênção. Tem bênção nesse negócio de mosto e cacho de uva. E o que a gente pode falar sobre isso? Se quando você olha o processo de uma uva virar o suco para fermentar e virar até que se chegue ao vinho, ela passa por um processo de esmagamento. Nos tempos antigos era pisada. A uva era pisada. E segundo a tradição diz que quem pisava tinha que ficar sorrindo. Pisar com alegria. Será que nós, você já deve estar percebendo onde eu quero chegar, já nos sentimos pisados? E ao sermos pisados, fomos alegria para alguém que pisou em você? A uva, ela, se ficar ali no cacho, ela, em algum momento, ela pode apodrecer, ou os animais virem comê-la, virar comida de pássaro, etc. Um cacho de uva, vamos colocar aí 1 quilo de uva, você encontra hoje no mercado, nos dias atuais, de 15 a 20 reais, dependendo da uva, o quilo. Ah, mas eu achei barato no Guanabara, então compre. R$ 7,90, né? Mas eu quero fazer você pensar o seguinte, que um cacho de uva, ele tem um valor, mas se ele se tornar aquele líquido que foi pisado, que foi amassado, que foi triturado, que passou por um processo de pisoteamento, esmagamento, e
resultou no bom sumo, que dentro de todo esse processo ele vira o vinho. E, irmãos, quem aprecia vinho chega a pagar $100.000 numa garrafa. Quem já ouviu falar isso? Não é? Eu não estou inventando, não. Quem aprecia bebida, ele é capaz de dar um alto valor. Então, aquilo que veio de todo um processo, lá no final, ele tem muito mais valor do que apenas ser um cacho de uva, ou do que ser uma uva. Mas para chegar lá, eu quero que você reflita comigo, quão difícil, irmãos, nessa vida é ser pisado, ferido, humilhado. Mas Deus está dizendo aqui, não o desperdices, porque há bênção nele, nesse negócio de mosto, e nesse negócio de cacho de uva tem bênção. Aonde tem bênção, Senhor, se eu estou sofrendo, se eu estou sendo humilhado, se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo triturado pelas questões da minha vida, do processo que eu estou passando. E talvez você até tenha alguns argumentos para contradizer, poxa, ser pisado num relacionamento dói. Dói ou não dói? Ser abusado na infância, ser rejeitado, ser maltratado, traído, caluniado, roubado, ser pisado num trabalho por um chefe ou por um colega de trabalho, isso dói. E aonde é que tem bênção nisso, Senhor? Deus está dizendo que há bênção. Porque a bênção é o resultado de como nós nos comportamos no processo. Está entendendo? Se você foge do processo, você não está dando a oportunidade desse processo de Deus na minha vida e na sua vida trazer um resultado positivo. Porque as experiências duras, as experiências amargas, as experiências que nos machucam, têm que produzir alguma coisa em nós. E daqui a pouquinho você está forte, eu aguento, já passei por isso. Eu sei o que é isso, minha irmã. Eu posso te dar uma palavra porque eu passei por isso no meu casamento. Eu passei por isso na minha vida, no meu trabalho, eu fui perseguido, não falei nada, e Deus derrubou aquele chefe, aquele inimigo que veio contra mim, que se levantou. Hoje eu sou chefe dele. Resultado do processo. Você está entendendo? Tudo depende de como eu e você nos comportamos. A gente às vezes é humilhado. E ser humilhado requer de nós muito novo nascimento dentro de nós para aguentar. Porque a gente sabe que não é fácil. A uva, ela vai para o lagar. Normalmente o lagar era feito em rochas, buracos em rochas, e ali tinha uma saída para que o mosto descesse até um recipiente e dali fosse levado para continuar o processo. Mas ali naquela rocha pisava, até triturar tudo. Esmagamento. A uva está dizendo, está doendo. Está doendo muito. Eu estou sofrendo muito. É um filho que nos envergonha. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
aquele filho que te envergonhou porque não seguiu o que você gostaria que ele seguisse, ele vai continuar sendo seu filho ou sua filha. E você não pode deixar de amar alguém que fez a sua escolha. Não é a escolha que você queria, mas é a escolha que ele decidiu. E eu e você não estamos aqui para escolher por um outro CPF. Quem entendeu? Cada um de nós, hoje as crianças têm CPF cedo. Bebê, Laurinha já tem CPF. Não tem nem um aninho, 9 meses. Já tem CPF. Mas chega um momento que a gente, faça isso. A gente quer. Você pode até influenciar, porque o nosso papel de pai e mãe é a influência que exercemos sobre eles. Mas quando eles se tornam independentes, eles vão fazer as suas escolhas. E se as suas escolhas decepcionar você, isso vai amassar teu coração, isso vai amassar tua mente. Senhor, mas eu trabalhei tanto, eu dei comida, eu dei mamadeira, eu dei leitinho, eu virei à noite, fiz serão para poder ganhar um pouco mais, para dar escola, para dar isso, para dar aquilo, e olha o que ele ou ela está se tornando, não é o que eu quero. Eu sonhei ele ser alguém, por exemplo, um militar, alguém da marinha, mas ele hoje não é isso. Ele está embaixo, ele virou maconheiro, ele virou sei lá o quê. Não é o que eu sonhei para o meu filho. Ame. Ame. Você está sendo amassado. Teus sentimentos estão sendo pisados. Nós não sabemos o futuro de ninguém. A gente só tem uma arma, irmãos. A oração. Vocês não me conheceram na minha juventude, na minha adolescência. Eu nem gosto de falar muito, porque a gente tem que enterrar. Tem coisas que a gente tem que enterrar no passado e esquecer. Mas a minha mãe insistiu muito que aquele filho rebelde um dia encontrasse Jesus, o Salvador. E ela insistia, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Um dia eu vou. Não quero, um dia eu vou. E ela estava na igreja orando. Salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Irmãos, se minha mãe tivesse o poder de ver o resultado da oração dela, ela ainda viu alguma coisa. Que antes dela morrer eu já era pastor. Mas o resultado, quando ela estava orando, Senhor, eu estou orando. E o resultado dessa oração no futuro, como é que vai ser? E ela não desistiu, ela não sabia o resultado, se ia ser bom, se ia ser ruim. Ela cria, ela teve fé, ela gerou fé no coração dela para que o filho dela, que estava no mundo, viesse para os braços de Jesus. E um dia o Espírito Santo me sapecou, me tirou do mundo, me trouxe para dentro da igreja, a igreja dela. E foi lá que eu entreguei a minha vida a Cristo, porque eu já fui decidido, eu não aguentava mais. E eu vi a fé da minha mãe, a fé da minha irmã, aqueles que estavam lá servindo já a Deus. Eu ficava na minha, mas eu olhava os exemplos, os bons exemplos, aquilo ficava na minha mente, na minha memória, no meu coração. Minha mãe estava sendo esmagada, minha mãe estava sendo triturada, porque uma mãe sofre em ver o seu filho longe do reino, quando ela conhece o reino e a luz. Ela não sabia que ela ia colher o bom sumo da uva. Glória a Deus. Não desista, interceda.
A Bíblia diz em Tiago 4:6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E geralmente uma pessoa humilde, as outras acham que pode passar por cima dela, humilhá-la mais ainda. Ah, ele é muito quieto, aí que eu vou pisar. Não, meu irmão. Deus está assistindo todo o processo. Deus está comandando o processo. Que o processo é dele. E diz ainda, e humildemente, tem um resultado, irmãos. O temor de Deus, ele antecede, o temor de Deus e a sabedoria, ele antecede a honra. Você quer viver em honra? Temor de Deus é a sabedoria de Deus. É isso, mas o que precede a destruição, a ruína, é a soberba. Eu não aceito, eu não aceito. E a gente ainda tem aquela ousadia de dizer assim, eu sou filho de Deus, eu não aceito esse tratamento, isso não é para mim. Tem coisas que a gente tem que encarar o diabo. Mas eu estou falando de coisas que você está passando e você está atribuindo culpa a Deus ou a terceiros. Você não tem que atribuir culpa a Deus ou a terceiros. A prova é sua. O processo é seu. Não é do vizinho, não é da irmã da igreja, é seu. Mas, Senhor, por que eu? Essas perguntas invadem o nosso coração. Mas por que eu, Senhor? Não tinha outra pessoa para passar isso. Irmãos, eu já passei diversos processos no meu ministério. Como pastor, como cristão. Muitas dores, muitas traições, líderes traindo, respostas que não vieram, investimentos espirituais que você fez e que não teve o resultado que você esperava. É difícil ficar no lagar, é difícil ser pisoteado, é difícil você estar ali num processo de esmagamento, está esmagando tudo, mas você apenas tem que entender que no final haverá a bênção de Deus, como diz o texto, Isaías 65:8, assim diz o Senhor, quando se acha mosto vinho em um cacho de uva, dizem, não desperdice, pois há bênção nele. Irmãos, Deus está dizendo que tem bênção aí. Tem bênção. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas tem bênção aí. Profeticamente, o povo de Deus que foi enviado a Israel, os espias, quando eles voltaram de lá, os 12, o que eles trouxeram da terra prometida? Cachos de uva. Era profético. Israel vai para o deserto e é esmagado, triturado por Deus. Havia um processo de Deus sobre aquela nação. Deuteronômio 8:2 diz assim, ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Guarda essa palavra aí, guiou. No deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para o quê? Permitir a humilhação. Eles foram esmagados como a uva. Eles foram pisoteados no deserto. Os inimigos vieram, tantas coisas aconteceram. Te provar. Por que Deus permite a humilhação? Por que Deus permite a prova? A resposta está, para saber o que estava no teu coração. A gente só sabe o que está no coração quando você aperta. Aí flui, sai. Todo mundo é bonzinho. Diz não para a pessoa, para ver se ela vai continuar sendo bonzinha contigo. Se ela vai continuar te amando o dia que você diz não.
filho, a gente sabe que é filho, que mesmo você puxando a orelha, dando uns tapinhas no bumbum, corrigindo, disciplinando, ele cresce e continua amando papai e mamãe, honrando papai e mamãe. Ele te ama. Irmãos, a minha orelha só vivia vermelha. Por nada, meu pai puxava a minha orelha. Se eu não segurasse um prego direito para ele bater, ele ia lá e puxava a minha orelha. Segura esse prego direito, menino. Você não sabe fazer nada? Você é homem, rapaz. Seja homem. Olha, meu pai tinha muitos defeitos, mas coisas pequenas ele me ensinou, que hoje eu faço. Eu sei consertar uma porta, colocar um parafuso no lugar, bater um prego, eu sei trocar uma lâmpada, eu sei mexer coisas muito pequeninas na parte elétrica. O expert do assunto é o Luciano e o Hildo, que são eletricistas. Mas eu não sou bobinho. Eu não sou o pai da Peppa. O pai da Peppa que é bobinho. É ou não é, gente? Quem é o bobinho ali na Peppa? Não é o pai dela? Papai bobinho. Está errado isso, né? Ele que é bobinho, eu não sou bobinho. Eu não tenho Peppa. Então, eu aprendi coisas com meu pai. Meu pai só vivia consertando as coisas dentro de casa. Só se fosse uma coisa muito... Para vocês terem uma ideia, meu pai, além de consertar as coisas para ele não gastar, ele fala, não vou gastar dinheiro com barbeiro, não. Luizinho vai passar fome. Luizinho e Juninho vão passar fome. Pegava a máquina, ele que... E se eu fizesse assim com a cabeça, ó, ou então, fica parado. Gente, meu pai morreu, eu honrando ele. Eu saía daqui, eu não sei se eu morava aqui na igreja, se eu morava no Catiri. Eu já estava em Campo Grande. Quantas vezes eu pegava meu carro de manhã, ia lá para Saracuruna, Avenida Brasil, você sabe o caos que é. Washington Luiz, Caxias, Saracuruna, pegava meu pai, vinha com meu pai para o Meia, levava no hospital, ou então levava no banco para ele pegar o dinheiro, depois que ele pegava o dinheiro, eu fazia todo aquele percurso. Avenida Brasil, Washington Luiz, deixava ele em Saracuruna. Depois, Washington Luiz, Avenida Brasil, chegava em casa quase no final do dia. Fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Meu pai já não estava mais podendo andar e fazer coisas sozinho, então eu levava ele para o médico. Wilson, eu preciso ir para o médico. Tá bom, pai, eu vou ver qual é o dia melhor para mim. Marca o dia que eu possa ir. Fiz isso muitas vezes. Meu pai teve muitos erros, e um dele foi quando, com 13 anos de idade, ele separou da minha mãe. Ele seguiu outra vida. Eu sofri muito. Ser um filho de pais separados me deu muitas dores, porque eu perdi a referência dentro de casa. Agora, minha mãe foi guerreira, porque mesmo assim ela não deixou a peteca cair. Ela foi abandonada. E ela cuidou de nós. Uma coisa que não sai da minha memória, como aquela mãe me abençoou de uma forma assim especial. Todos na família gostavam da Cremilda. A melhor sogra do Brasil. Sandra amava a minha mãe. E a minha mãe, para não deixar faltar comida dentro de casa, e o dinheiro era pouquinho, ela trabalha em cima de uma máquina de costura, e às vezes forrava botão para fora. Antigamente forrava-se botão, os botões eram forrados. Hoje quase não se faz mais isso. E aí ela forrava o botão para comprar o pãozinho da tarde, o pãozinho da manhã. Eu lembro que mamãe, com pouco dinheiro, ela passava no Mercadão de Madureira e tinha um japonês que vendia os ovos. Wilson, vai lá nos ovos do seu japonês. E eu já sabia quais eram os ovos que eu tinha que comprar. Eram os ovos que ele separava no final do dia, quebrados,
que ele vendia pela metade do preço. Todo mundo comprava os ovos inteirinhos, aí ia separando os quebrados. Dona Cremilda vai passar, eu vou mandar o filho dela vir comprar. Eu vou vender a metade do preço. E não faltava comida na mesa. Como fomos triturados, como fomos pisados nesta vida. Mas não desistimos. Mas quando a gente pensa nisso, irmãos, e eu vejo aqui, e lembrarás o caminho do qual o Senhor teu Deus te guiou, não desamparou. Esse guiar é o seguinte, eles foram para o deserto, Deus provou, mas a Bíblia diz que Deus guiou. O fato deles estarem no deserto, Deus não lançou eles no deserto, tchau e bênção, não. Não foi assim, não. Eu te lanço no deserto, mas eu vou estar contigo. Eu te guio. Deus guiou ele, mesmo Deus provando que estava no coração dele, que isso aqui é soberania de Deus. Fale, soberania. Às vezes nós não entendemos soberania. Nós achamos que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer. E nem sempre será do nosso jeito, será do jeito de Deus. Será da vontade de Deus. Será como Deus tem para mim, para você, não como eu quero que seja. Isso não significa que Deus não há de responder às suas orações. Mas significa que a vontade de Deus sempre prevalecerá acima da minha e da sua vontade. Então Deus soberano leva para o deserto para guiá-los. E qual era a intenção de Deus? Conhecer o coração do povo. Um murmura daqui, outro reclama dali, outro faz besteira, outro pega idolatria, o outro se prostitui, o outro faz não sei o quê, e vai se revelando. Ah, Deus abandonou a gente, que bom se a gente voltasse para o Egito. Olha o que estava no coração. Eles estavam fora do Egito, mas o coração deles ainda estava cheio de Egito. Então eles tinham que passar por um tratamento, sim. Tinham que ser esmagados, sim. Tinham que ser pisoteados, sim. Para dali sair algo bom. Porque Deus queria saber se eles queriam guardar os seus mandamentos ou não. Agora veja bem. Quando a gente pensa em algumas pessoas que passaram por processos na Bíblia, você conhece a história de José. José foi taxado de abusador de mulheres. Já ouviu essa frase hoje? Está em moda, né? Abusador de mulher. José foi taxado de tarado. Alguém diria, vamos fazer uma castração química em José? Mas José injuriado, porque ele não era isso. Ele foi chamado porque ele rejeitou o pecado. Aí ele foi triturado. Quando a gente rejeita o pecado, a gente é esmagado. Mas o final tem bênção. É isso que o texto está dizendo. Tem bênção aí. E José, ele aceita. Resignado, ele vai para o presídio. Bangu 1 de Potifar, de Faraó. Ou melhor, ele estava na Babilônia, no Egito. Daniel que foi para a Babilônia. Mas ele está ali, no presídio. E Deus se lembra dele. E você vai ver que o final de José, depois que ele passa no lagar, ele vira governador, autoridade. A vida dele prospera num lugar estranho, que não é a sua terra, porque simplesmente ele foi pisado, triturado, passou no estreito, como dizem aí os nossos irmãos. Tu vai passar no estreito. Nós vamos passar no estreito. Quando alguém falar para você, Deus está dizendo que tu vai passar no estreito, fala assim, você também, irmão. É para todo mundo. Todo mundo vai para o estreito. Todo mundo vai para o funil. Só que o final tem bênção. Quem aguenta, quem não murmura, quem não se revolta contra Deus, quem sabe passar o processo, no final, a história é outra.
Daniel vai para a Babilônia como um dos prisioneiros, e ele simplesmente rejeita o pecado. Olha o que eu falei para vocês: quem rejeita o pecado passa no processo. Mas Deus não te deixa sozinho no processo. Deus passa contigo. E Daniel, ao rejeitar a idolatria da Babilônia, porque não se prostrou diante daquele dito decreto do rei, ele é jogado na cova dos leões. A história você conhece. E o rei tentou de tudo para tirá-lo de lá, mas havia o edito, a palavra do rei. E no dia seguinte, pela manhã cedinho, Dario vai lá. Daniel, acaso o teu Deus tenha podido te livrar-te dos leões? Aí lá de dentro uma vozinha assim: vive, ó rei, o meu Deus achou em mim inocência e me livrou da cova dos leões. E ele se torna governador na Babilônia. Prospera na Babilônia, porque soube passar no lagar, porque soube e aprendeu que a trituração, o pisoteamento, o estreitamento, a humilhação, muitas das vezes vem para tratar o nosso caráter, a nossa vida. E é aqui que eu tenho que me manter correto, reto e acreditar que em algum momento a minha história vai mudar. Que a minha história não vai ser triste, ela pode ter momentos tristes, mas a minha história não vai acabar triste. Preste atenção no que eu estou falando. A minha história tem momentos tristes, mas a minha história não acaba triste. Se você não quiser. Mas eu vi gente que acabou a história triste. Não é você. Isso não é para você. Deus tem um final feliz. Já está escrito. Apenas se mantenha diante dele. Senhor, me ajuda a passar nisso. Me ajuda, Senhor. Eu sei que está doendo. Está sendo dolorido. Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo. O homem que desceu num cesto para fugir. Um homem que foi expulso de Antioquia, apedrejado numa cidadezinha chamada Listra. Um homem que foi apedrejado, que passou momentos assim tão difíceis, açoitado. Ele foi açoitado quando ele estava lá na Macedônia. Esse homem passou um perrengue, naufrágio, vigílias, dores, sofreu, foi esmagado, foi pisoteado, no sentido da uva que eu estava falando, mas ele aguentou firme. Esse homem Deus usou de tal maneira, a sua vida virou um modelo para a igreja. Escreveu cerca de 13 epístolas, alguns dizem 14, tem aquela questão do livro de Hebreus. Mas foi um homem que escreveu mais de 10 epístolas pastorais, que ensina pastores, que ensina líderes. Esse homem deu a vida pelo Evangelho. Esse homem se entregou, sofreu, mas amou a Cristo. Em determinado momento da vida dele, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em você, você passa pelo processo. Você vence o processo. Você vence o esmagamento. Glória a Jesus. E o final disso tudo, irmãos, é o valor que nós passamos a ter. Hoje, eu posso cuidar de outras pessoas, mas houve um momento na minha vida que cuidavam de mim. Hoje eu posso orientar com a experiência. Vocês não sabem, mas pastores nos procuram, liderança nos procuram, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo apoio. Diversos irmãos vêm aqui
Nossa igreja é uma igreja que não tem muros, não tem fronteiras denominacionais. Nós somos reino de Deus. A aliança que Deus colocou a gente para pastorear e cuidar é uma aliança que não há fronteiras. É relacionamento. É nós acreditarmos o reino de Deus. Eu, pastor Abel, irmã missionária Suzete, fomos essa semana, esses dias, visitar o pastor Jorge Cajado aqui. Tem uma igreja aqui na Taquaral, aquela região lá, e também uma casa de recuperação. E a gente entrou lá, viu como aquele homem ama restaurar vidas, cuidar de vidas. Mas, irmãos, eu fico imaginando, você dá de comer o mês inteiro, café da manhã, almoço e janta, café da tarde. Café da manhã, almoço e janta, café da tarde. E não é só comida que um homem precisa. Precisa de material higiênico, precisa de água, precisa de bebida, precisa de acolhimento, lençol, cobertor, travesseiro, cama. Ele estava dizendo para nós a dificuldade que é para conseguir ajuda das instituições governamentais, prefeitura, estado e federação. Muito difícil, as exigências, o banco, só faltava uma situação para ele resolver, que era o banco abrir uma conta em nome da entidade deles, e o banco não quer abrir a conta. Sabe por quê? Porque é área de risco. O banco colocou isso como impedimento. Então, ele não pode receber ajuda do governo, porque não tem como o governo pagar. E o governo paga através do banco do Bradesco. Eu vou falar o nome, Bradesco. Não quis abrir conta aqui no nosso bairro. Então, nós fomos lá, demos nosso amor, nossa atenção, fizemos uma ponte. Eu recebi de uma ONG uma doação de cobertores, e em nome da nossa igreja nós fomos lá entregar. Então, fazer essas coisas é muito gratificante, é relevante isso, a gente poder... O que eu tenho com isso, que ele está lá precisando de cobertura? O que eu tenho com isso? Tudo é reino de Deus, é relacionamento, é o papel da igreja. Quando a igreja faz ação social, o que eu tenho com isso? Ter que dar comida aqui domingo de manhã, ter que verificar uma glicose, uma pressão, um exame de vista, que de graça. O que eu tenho com isso tudo? Porque sempre haverá pessoas que não podem pagar. Por isso, eu sou contra quem cobra para pregar e para cantar. Quem põe um preço no seu ministério tem que entender que sempre alguém não vai poder pagar. Você botou um preço. E quem não pode pagar, não vai poder receber o dom que Deus te deu. E o dom que Deus te deu é grátis. É gratuito. É grátis. De graça recebestes, de graça dai. É assim que funciona. Então, e a gente, irmãos, a gente simplesmente repassou, não ganhamos nada em cima. Eu estou vendendo aqui baratinho um negócio que eu recebi aqui para doar, é menor o valor. Não, irmãos, não existe isso. Isso é corrupção, isso é safadeza. A gente tem que ser ponte, sem esperar receber nada. Mas o que nos gratifica é poder ser bênção na vida das pessoas. Então, quando você é um cacho de uva que vai para o lagar, que é pisado, que é esmagado, que ali está num processo que vai resultar num bom sumo, meu irmão, nisso a Bíblia está dizendo que tem bênção. Volte o texto comigo que eu vou terminar aqui. Quando se acha, Isaías 64:8, mosto em um cacho de uvas, dizem: não desperdices, não desperdices, não desperdice o mosto, o processo que foi passado, não desperdice. De que me valeu, eu sofri tanto, valeu muito, tratamento, processo, pois há bênção
nele. A bênção de Deus vai vir sobre nós. Pastor, estou passando um processo difícil. Aguenta firme. Deus não te abandonou. Deus está contigo. Foi perguntado uma garota, uma adolescentezinha, né? Sobre o que era perdão. Olha só. O que é perdão? Sabe o que ela respondeu? Essa menina? A resposta dela disse assim: perdão é o perfume que as flores exalam quando são pisoteadas. Perdão é o perfume que as flores exalam quando elas são pisoteadas. Oh, meu Deus! Oh, Jesus! A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Pode fechar a sua Bíblia, só coloca lá para a gente ler. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os quais estão sendo salvos, e mesmo para com os que estão perecendo. Muda essa tradução, irmã. Bota a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não gosto dessa tradução. Tem como mudar aí? Mudaram e eu não sei porquê. Essa está melhor. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Fique de pé. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Tudo que nós passamos nessa vida, nós temos que entender que há um aprendizado. Deus não te largou sofrendo sozinho. Se você está de alguma maneira passando no lagar de Deus, passando no processo de esmagamento, de pisoteado, sentindo humilhado, o Senhor está contigo, porque o final disso tem bênção para você. Acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor que Ele ajude você a vencer as lutas, os desafios. Às vezes você abre um negócio, demora a acontecer, mas irmão, não desiste não. Tem mais pessoas que fracassam, ou melhor, tem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Tem pessoas que desistem e nem tentaram para ver se vai dar certo ou não. Então tem mais desistência do que fracassado. Desiste não, tenta. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? Faz outra coisa, mas tenta, vai. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O departamento infantil, juntamente com as crianças, fizemos uma pequena homenagem para o Dia dos Pais. Sejam abençoados em Jesus. Parabéns pelos dias de todos vocês que estão à frente de famílias, cumprem o seu papel. E sejam abençoados pelo nome de Jesus. Pai não é igual. Pai é diferente. E tem lugar especial no coração da gente. Não é, Samuel? Que tipo de pai é o teu? Meu pai é um pai inteligente, é professor, motorista, músico e pastor. Sempre estudando, sempre à frente. E o seu, Davi? Qual tipo de pai? Meu pai é brincalhão, gosta de uma bagunça. Sempre faz piadas e agita tudo. E o seu pai, Pedro? Que tipo de pai é o teu? Meu pai é o melhor, mais bonito. Mais forte, sabe de tudo e pratica esporte. Jonathan, que pai é o seu? Repete com a mamãe.
Meu pai trabalha muito. Chega em casa bem cansado. Chega em casa bem cansado. Mas arranja um belo tempo. Mas arranja Um belo tempo. Para ficar do nosso lado. Para ficar do nosso lado. O melhor de tudo isso é que temos um Pai na terra e também temos um Pai no céu, a quem queremos dar graças, a quem queremos louvar por todos os pais presentes, a quem queremos honrar. 1, 2, 3. Feliz Dia dos Pais! Então, passamos mais um momento juntos aqui na nossa transmissão. E o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, seu caminho, de uma forma geral, toda a sua casa e família. E agora vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de Deus Pai e a unção, a consolação do doce Espírito Santo de Deus seja com a tua vida. Deus te abençoe. A paz. Até a próxima.